Eu saúdo a igreja com a santa paz do Senhor Jesus, amém. Quero convidar aos amados irmãos para, juntamente comigo, abrirem suas Bíblias na primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Tessalônica. Capítulo de número 4. Antes da leitura, eu quero só comunicar à amada igreja que tenha um pouco de paciência na exposição, porque eu passei a semana toda meio enfermo, né? Com a garganta ruim, tendo tonturas, uma gripe muito forte, mas pela graça de Deus estamos mais recuperado, né? Vamos dizer 85%, 90%, e acreditamos que é possível entregar o recado do Senhor para a sua igreja nesta noite. Com base no texto que nós iremos ler, iremos refletir juntos sobre o seguinte tema: o aperfeiçoamento dos santos. Leia juntamente comigo aí, no texto anunciado, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso de número 1, diz assim a palavra do Senhor: quanto mais, irmãos, já o instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus, e de fato, assim vocês estão procedendo. Agora lhes pedimos e exortamos no Senhor Jesus que cresçam nisso cada vez mais. Que o Espírito Santo aplique esta palavra desde já em nossos corações. Eu queria, antes de qualquer coisa, fazer uma distinção entre o termo aperfeiçoamento e o termo perfeito. Aperfeiçoamento e perfeição são coisas diferentes. Nós não estamos aqui nesta noite para falar sobre a perfeição dos santos, mas sobre o aperfeiçoamento dos santos. A perfeição se trata daquilo que já atingiu o seu alvo pleno, que não tem mais falha. O aperfeiçoamento se trata da melhoria gradual. Se trata do alvo que temos que atingir. E é sobre isto que o Espírito Santo, nesta noite, coloca em nosso coração para transmitir a sua igreja, que aqui se reúne, que também nos acompanha através da internet. Então, o aperfeiçoamento dos santos não tem necessariamente a ver com a perfeição dos santos. Perfeição significa falta de falha, não é? E aperfeiçoamento significa exatamente o progresso, né? A busca de uma melhoria a fim de atingir o alvo previsto, o alvo proposto. Também gostaríamos de fazer uma distinção entre a palavra aperfeiçoamento com a palavra moralismo, legalismo e perfeccionismo. Todos estes ismos que nós falamos aqui, perfeccionismo, legalismo e moralismo, não é a proposta da fé cristã, não é a proposta do cristianismo, e inclusive pode nos levar a um outro ismo muito perigoso, censurado pelo Senhor Jesus Cristo, que é o farisaísmo. A proposta do Evangelho não se resume somente a falar sobre o que é certo, sobre o que é errado, e julgar o comportamento das pessoas a partir daquilo que é estabelecido até mesmo pelo próprio Deus como certo e como errado. Os fariseus caíram nestes erros, não é?
de buscar uma espiritualidade perfeita demais, legalista demais, moralista demais, uma espiritualidade que nem eles conseguiam viver. Então, quando o apóstolo Paulo aqui fala aos crentes de Tessalônica para que eles busquem a melhoria na vida espiritual, busquem o aperfeiçoamento espiritual, ele está descartando todas estas questões que muitos religiosos, movidos por um zelo extremado, radical, acabam caindo, acabam cometendo. Então é importante estabelecermos estas diferenças. Quanto à questão do aperfeiçoamento em si, a Bíblia, meus amados irmãos, ela tem várias passagens que nos recomenda a buscar este aperfeiçoamento. É impressionante. Se você fizer uma busca na Bíblia Sagrada sobre esta palavra aperfeiçoamento, você vai ficar chocado, não é? Porque há muitas passagens na Bíblia onde somos exortados a nos aperfeiçoar em nossa fé e em nossa vida espiritual. Eu vou dar aqui alguns exemplos rápidos. O apóstolo Paulo mesmo, na sua carta aos Filipenses, capítulo 3, verso de número 12, ele diz exatamente o seguinte, Filipenses 3, 12. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha alcançado a perfeição. Em outras versões diz o aperfeiçoamento. Mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Então o apóstolo Paulo, que exorta os crentes de Tessalônica a buscar o aperfeiçoamento para suas vidas espirituais. Ele mesmo buscava isto para a sua vida, e ele era bastante franco quando ele dizia: não que eu já tenha alcançado este alvo, não que eu já tenha atingido esta meta, mas eu estou sempre me esforçando para alcançá-la através da graça que há em Cristo Jesus. Se abrirmos em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 17, o texto que fala sobre a inspiração das Sagradas Escrituras, nós vamos ver no verso de número 17, o apóstolo Paulo dizendo que a Bíblia nos foi dada para que o homem de Deus, a mulher de Deus, sejam perfeitos e plenamente preparados para toda boa obra. Se abrirmos em Efésios, capítulo de número 4, a partir do verso 11 até o verso de número 13, nós vamos ver que a igreja tem como objetivo levar os filhos de Deus à perfeita varonilidade, à maturidade, à medida do próprio Cristo Jesus. E para encerrar esta parte, há muitos outros textos, mas para encerrar esta parte, basta lembrarmos que o Senhor Jesus disse para os discípulos no Sermão do Monte: sede, portanto, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Então a Bíblia sempre está nos chamando para o aperfeiçoamento de nossas vidas espirituais. Nenhum destes textos aqui que foram citados e outros que poderíamos citar, que fala sobre aperfeiçoamento ou perfeição dos santos, tem a ver com aquele primeiro sentido que nós rejeitamos, o sentido da falta de falha, o sentido da impecabilidade. Não é isto. Há grupos religiosos que defendem que isto é possível. Nós não concordamos com esta ideia. Por exemplo, o catolicismo e o metodismo ensinam que é possível sermos perfeitos, sermos impecáveis, ainda mesmo neste mundo. Mas nós vimos o próprio apóstolo Paulo, que foi um gigante espiritual, dizendo que ele não tinha atingido esta perfeição. E o apóstolo João vai dizer que se nós dissermos que não temos pecado,
mentimos, e a verdade não está em nós, porque todos nós falhamos em algum ponto. Então a Bíblia não ensina a possibilidade de sermos perfeitos neste mundo, embora tenha quem acredite nisso, mas ao mesmo tempo, de forma paradoxal, de forma que parece ser contraditório, mas não é, ela diz que embora não possamos ser perfeitos, devemos nos esforçar para buscar a perfeição. E é exatamente sobre isso que o apóstolo Paulo vai falar para os crentes de Tessalonicenses, quando ele diz: olha, vocês são a igreja modelo, vocês são modelos, são exemplos de cristãos. E tem um momento em que Paulo diz assim: quanto a alguns aspectos da vida cristã de vocês, eu não preciso ensinar mais nada, porque vocês já sabem. Todavia, eu exorto a vocês, para que vocês não somente permaneçam nessas coisas, mas cresçam cada vez mais nelas. Então o apóstolo Paulo está ensinando a necessidade do progresso espiritual, do aperfeiçoamento na vida cristã. Interessante que a Bíblia não, em momento algum, a Bíblia não nos encoraja ao retrocesso. Em momento algum, em parte alguma da Bíblia, a Bíblia nos encoraja ao acomodismo. Em nenhum momento você vai ver um apóstolo, um profeta, ou o próprio Senhor Jesus elogiando as pessoas porque elas estavam querendo recuar na fé, ou porque elas estavam estagnadas na vida espiritual. Pelo contrário, há advertências para que elas saiam do retrocesso e avancem, para que elas deixem o comodismo e também avancem. Mas quanto ao progresso espiritual, há muitas e muitas passagens nos encorajando neste sentido. Meus amados irmãos, esta igreja de Tessalônica era uma igreja exemplar. Se lermos aqui no capítulo 1, a partir do verso 2 até o verso 10, vamos ter uma ideia geral de como aquela igreja se comportava. O apóstolo Paulo elogia essa igreja tanto na primeira carta como na segunda. E olha o que é que ele diz aqui no capítulo 1, a partir do verso 2. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os em nossas orações. Lembramos continuamente diante de nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos amados de Deus, que Ele os escolheu, porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vocês em seu favor, e de fato vocês se tornaram nossos imitadores e imitadores do Senhor. Pois apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo, e assim tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia, porque partindo de vocês propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acaia, e não somente isto, mas também por toda parte tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. E o resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isto, pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam e como se voltaram para Deus, deixando os ídolos, a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro e esperar dos céus seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. Meus irmãos, que elogio o apóstolo Paulo faz aos crentes daquela igreja em Tessalônica, que ficava em uma cidade grega. Ele chegou ao ponto de dizer: olha, eu não tenho dúvida alguma da eleição de vocês para a salvação, por causa da operosidade da fé de vocês, por causa do amor abundante que existe em vocês, e por causa da esperança que vocês têm da volta de Jesus. Vocês se tornaram modelo para todos os cristãos da Macedônia e da Acaia. Mesmo assim, diante
destas qualidades espirituais, quando chega no capítulo 4, verso 1, o texto que nós usamos aqui para a mensagem, o apóstolo Paulo diz: quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus, e de fato assim vocês estão procedendo, mas agora lhes pedimos e exortamos no Senhor Jesus que cresçam nisso cada vez mais. Se o apóstolo Paulo fosse um pastor descuidado, ele diria: olha, vocês já amam muito, vocês já têm fé demais, vocês já aguardam demais a vinda de Jesus, vocês já se tornaram modelo para os demais cristãos, então agora pode sossegar, pode relaxar na vida espiritual de vocês, vocês já têm crédito de sobra. Mas não é isso que o apóstolo Paulo diz. O apóstolo Paulo diz: vocês devem crescer nisso cada vez mais. E aqui está a proclamação do Evangelho para nós, nesta noite, meus amados irmãos, a partir deste texto sagrado. E o Evangelho nesta noite nos proclama o seguinte: que a vida cristã é uma busca contínua pelo progresso espiritual. A vida cristã é uma luta, é uma busca contínua pelo progresso espiritual. Em todo momento a gente tem que estar procurando crescer em nossa fé, em nossa comunhão com Deus. E o que é que nós podemos aprender com estes cristãos tessalonicenses, irmãos, acerca de como progredirmos em nossa vida espiritual? Temos aqui algumas lições que podemos extrair do exemplo deles. O primeiro é o seguinte: a primeira coisa que nós precisamos para progredir em nossa vida espiritual é exatamente exercitarmos as virtudes espirituais que nós já temos. Precisamos exercitar as virtudes espirituais que nós já temos, se nós quisermos crescer, progredir em nossa vida espiritual. Quais eram as virtudes espirituais dos tessalonicenses? Nós já mencionamos aqui: a fé, o amor e a esperança que eles tinham quanto ao retorno do Senhor Jesus Cristo. Interessante, meus amados irmãos, que esta igreja, muito elogiada pelo apóstolo Paulo, ela, embora não fosse uma igreja perfeita, ela tinha várias qualidades, não é? Diferente de outras igrejas, para quem o apóstolo Paulo escreveu, como a igreja, as igrejas da Galácia, a igreja dos Gálatas e a igreja de Corinto, a quem Paulo escreveu repreendendo, exortando. Esta igreja não, o apóstolo Paulo sabia que ela não era perfeita ainda, sabia que ela estava caminhando para a perfeição, mas ela tinha muitas qualidades espirituais e o apóstolo Paulo fez questão de mencioná-las e, através delas, elogiar a vida espiritual daqueles crentes em Jesus ali de Tessalônica. O que é que nós aprendemos com isto, meus amados irmãos? É que não há limite para o crescimento espiritual. Você já ama, então ame mais. Porque, como já dizia Santo Agostinho, ou Agostinho de Hipona, como queiram chamar, a medida do amor é amar sem medida. Nunca vai haver, meus amados irmãos, na nossa vida espiritual, um momento onde a gente precise deixar de amar ou passar a amar menos. Quanto mais amarmos, mais iremos descobrir que precisamos amar mais. Com relação à fé, a mesma coisa. Não existe medida para crermos. Quanto mais nós crermos da palavra de Deus, mais iremos descobrir que há necessidade da nossa fé crescer, se expandir. Quando nós atingirmos o ponto de termos uma fé de transportar montanhas, nós devemos saber que a nossa fé ainda é muito pequena, é do tamanho de um grão de mostarda, ela precisa aumentar mais. Não há limite para o crescimento espiritual. Eu já oro, pastor, eu oro tanto que eu não sei nem mais o que dizer a Deus. Já estou com a boca seca, já não tenho mais ideia na minha mente.
Se você já ora, se isso já é uma virtude espiritual na sua vida, a palavra de Deus lhe encoraja a continuar orando, porque nesta mesma carta o apóstolo Paulo vai dizer, no capítulo 5, verso 17, orai sem cessar. Pastor, eu já evangelizo, eu já preguei para todos os meus vizinhos, para todos os meus familiares, eu não sei mais nem o que falar para as pessoas. Não há limite para a evangelização, porque o Senhor Jesus disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Sempre haverá um lugar onde o evangelho não foi pregado, sempre haverá pessoas necessitando de ouvir a mensagem do evangelho. Pastor, eu já contribuo muito com a obra de Deus, já dizimos, já oferto. Contribua mais, oferte mais, porque a Bíblia diz que melhor é ter para dar do que para receber. O quanto nós temos crescido, meus amados irmãos, em nossas virtudes espirituais, o quanto nós já temos exercitado as qualidades espirituais que Deus já nos deu. Esta é a primeira coisa que nós precisamos ter em mente quanto ao aperfeiçoamento dos santos. Para nos aperfeiçoarmos na vida espiritual, precisamos exercitar as qualidades espirituais que nós já possuímos. E nós vamos ver que também precisamos exercitar outros aspectos na nossa vida que ainda não está bom, que ainda não está de acordo com o Evangelho do Senhor Jesus. Mas precisamos muitas vezes focar naquilo que nós já temos, para depois focarmos naquilo que nós ainda não temos. Às vezes a palavra de Deus, ela é muito exortativa, né? Olha, irmão, ore. Olha, irmão, leia a Bíblia. Olha, irmão, evangelize. Mas nesta noite, neste primeiro ponto, a palavra de Deus é uma mensagem de encorajamento, uma palavra de elogio para nós. Se você já faz, não se canse de fazer, porque Deus está se agradando daquilo que você está realizando na sua obra. E se Deus está se agradando, não importa quem não esteja se agradando, continue progredindo para agradar mais a Deus. Esta é a primeira coisa. A segunda coisa que nós aprendemos neste texto, meus amados irmãos, é que para progredirmos na nossa vida espiritual, nós precisamos também evitar os vícios pecaminosos que nós já conhecemos. A vida cristã não é feita só de virtudes, mas também de vigilância. Há uma luta contínua contra o pecado. A igreja de Tessalônica vivia em um ambiente bastante hostil, um ambiente de idolatria, um ambiente de promiscuidade, imoralidade e um ambiente de perseguição. E o apóstolo Paulo vai dizer aqui a partir do verso de número 2 e verso de número 3 do capítulo 4 o seguinte: pois vocês conhecem os mandamentos que lhe demos pela autoridade do Senhor Jesus. E a vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenham-se da imoralidade sexual. E é até o verso de número 8, o apóstolo Paulo vai relatar uma série de coisas que os cristãos de Tessalônica deveriam evitar, caso quisessem progredir na sua fé e na sua vida espiritual. A vida cristã não é feita só de virtudes. Todos nós temos falhas e precisamos estar atentos, estar vigilantes. Por mais espirituais que já sejamos, nós nunca podemos nos descuidar quanto à nossa situação espiritual, porque o Senhor Jesus já tinha dito aos apóstolos: orai, vigiai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Por mais crente que sejamos, por mais fiel que sejamos, por mais obediente que sejamos, se nós não vigiarmos, nós podemos cair em pecados que inclusive nós já conhecemos.
Isso vai trazer retrocesso para a nossa caminhada cristã. Precisamos evitar os vícios pecaminosos que nós já conhecemos. Ele diz aqui, se vocês já conhecem os mandamentos de Deus, então abstenham-se daquilo que vocês sabem que transgride a estes mandamentos. Aí ele vai dizer aqui, a partir do verso 4 do mesmo capítulo: cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Neste assunto ninguém prejudique seu irmão, nem dele se aproveite, pois o Senhor castigará todas essas práticas, como já lhes dissemos e asseguramos, porque Deus não nos chamou para impureza, mas para a santidade. Portanto, aquele que rejeita estas coisas, não está rejeitando o homem, mas a Deus, que lhes dá o seu Espírito Santo. Outra coisa importante a observarmos aqui, irmãos, neste ponto, é que também nem só de doutrinação vive o cristão. A questão não é sabermos os mandamentos de Deus, a questão é obedecermos aos mandamentos de Deus. Paulo diz, se vocês conhecem os mandamentos, então procurem se afastar de tudo aquilo que pode lhes levar a transgredir a estes mandamentos, que não são mandamentos de homens, mas são mandamentos de Deus. Inclusive o apóstolo Paulo, ele elogia os crentes de Tessalônica no capítulo 1, porque ele diz, olha, quando vocês receberam a nossa palavra, vocês não receberam como palavra de homens, mas como ela de fato é, como palavra de Deus. E é por isso que o evangelho não chegou a vocês por meio da persuasão humana, por meio da sabedoria humana, mas sobretudo no poder do Espírito Santo, trazendo plena convicção. Então, no meio daquele mundo hostil, no meio daquele mundo idólatra, no meio daquele mundo promíscuo, no meio daquele mundo de perseguição espiritual, aqueles cristãos, eles progrediam cada vez mais na sua vida com Deus e com Cristo, porque eles evitavam transgredir os mandamentos que eles já tinham recebido de Deus, os mandamentos que eles já conheciam. Muitas vezes nós conhecemos os mandamentos de Deus, mas nós relevamos. Achamos que uma coisinha aqui, uma coisinha ali, não tem nada demais. E aquilo vai minando a nossa vida espiritual, aquilo vai minando a nossa fé. E quando a gente menos espera, a gente está frio espiritual. Quando a gente menos espera, a gente está se desviando dos caminhos do Senhor. Por isso nós não podemos baixar a guarda. É necessário estarmos vigilantes sempre. Porque, meus amados irmãos, o diabo não dorme. O diabo vai estar sempre procurando a maneira de nos levar para o retrocesso espiritual. Vai estar sempre procurando a maneira de esfriar a nossa fé, de nos afastar de Deus. Colocando uma isca aqui, colocando uma isca ali. E quem não estiver atento, pode cair nessas artimanhas do diabo. Mas nesta noite, o Espírito Santo diz para mim e para você: progrida na sua vida espiritual, cresça nas virtudes que você já tem e evite os vícios pecaminosos que você já conhece. Uma vez, eu fiquei muito decepcionado com os irmãos que foram para um retiro. Um retiro espiritual. E a primeira coisa que fizeram quando chegaram naquele retiro, não foi dobrar os joelhos e orar. Não foi nenhum exercício espiritual. Mas um chegou para outro e fez um gesto obsceno. E alguém achou engraçado aquilo ali. E eu fiquei olhando e pensando: a pessoa está no retiro espiritual com um comportamento imoral, com um comportamento promíscuo. Agora, fosse dizer para ele que aquilo era errado, que aquilo era contrário ao Evangelho, como é que ele iria reagir, não é? Mas a palavra de Deus diz: se vocês conhecem os mandamentos de Deus, se abstenham daquilo que não agrada a Deus. E por fim, meus amados irmãos,
Se quisermos progredir na nossa vida espiritual, à semelhança dos crentes de Tessalônica, além destas duas primeiras coisas que já falamos, nós precisamos esperar adequadamente o arrebatamento da igreja. Estas três coisas nutrem a nossa vida espiritual. Estas três coisas edificam a nossa vida espiritual. O exercício das virtudes espirituais, o evitar os vícios pecaminosos e aguardar adequadamente o arrebatamento da igreja, a volta do Senhor Jesus Cristo. Eram essas três coisas que moviam os crentes da igreja de Tessalônica. E fez com que eles se tornassem modelo para os demais cristãos da Macedônia e da Acaia, para várias igrejas que havia naquele primeiro século da era cristã. Eles criam tanto na volta de Jesus, eles aguardavam tanto a volta de Jesus, que isso até veio a se tornar um problema. Quando o apóstolo Paulo escreveu a segunda carta, teve que corrigir algumas coisas, porque alguns estavam vivendo relaxadamente na sua vida familiar, na sua vida profissional, porque achavam que Jesus ia voltar a qualquer hora, e eles deveriam estar somente praticando atos espirituais. E o apóstolo Paulo disse, não é assim também, né? Não vamos exagerar também, né? Tudo tem uma medida, mas o fato é que eles, meus amados irmãos, criam na volta de Jesus, eles ansiavam pela volta de Jesus, e porque eles criam na volta de Jesus, porque eles ansiavam pela volta de Jesus, eles evitavam o pecado e eles procuravam se exercitar espiritualmente. Eu me lembro que algumas décadas atrás, quando a igreja cantava mais sobre o arrebatamento, quando a igreja pregava mais sobre o arrebatamento, quando a igreja passava filmes, inclusive, para evangelizar sobre o arrebatamento, a igreja não era fria, como nós vemos hoje. A igreja era mais devotada a Deus. Eu me lembro que em uma igreja do interior, toda vez que terminava a pregação, o pastor chamava um diácono para cantar um hino sobre o arrebatamento. E ele cantava um hino de Cícero Nogueira, que dizia, né? Em breve não se ouvirá o canto de aleluia, porque esta igreja vai desaparecer. E o mundo inteiro sentirá a falta desses crentes, que sairá da terra para no céu viver. Aí o refrão dizia, Jesus virá de novo, arrebatar seu povo. Desperta, ó igreja, porque a peleja que vai terminar. E no arrebatamento tudo se cumprirá. O céu vai se abrir, a igreja do Senhor cantando subirá. Quando terminava de cantar este hino, a igreja explodia de alegria, o pastor despedia a igreja na bênção apostólica e todos iam de volta para os seus lares, falando sobre as maravilhas de Deus. Quando começava a semana, nos seus trabalhos, nas escolas, o assunto era a pregação do evangelho para os descrentes, e o tema da mensagem era, convertam-se, porque Jesus está voltando. E era assim de pessoas se convertendo, irmãos. E os crentes com temor a Deus no coração. Eu lembro que uma vez num retiro espiritual, isso aí foi espiritual mesmo, uma jovem estava assistindo conosco um filme sobre o arrebatamento, não foi aquele Deixados para Trás não, foi outro, né, mais antigo. E naquele filme lá, na perspectiva que foi mostrado, né, o roteiro apresentava que quando a igreja fosse arrebatada, o mundo ia ficar aí pegando fogo, e quem quisesse, né, ser salvo, agora tinha que morrer pela fé em Cristo. E quando terminou o filme, mostrando aquela perseguição toda, né,
Aí aquela jovem, juntamente com outros jovens ali, disse, graças a Deus que a gente já se converteu no tempo de hoje, para não ter que passar por isso aí. Mas, irmãos, era um temor tão grande de Deus no coração, era uma alegria em servir a Deus. Por quê? Porque se cria no arrebatamento, se esperava o arrebatamento, mas hoje a igreja está dormente, hoje a igreja está relaxada, hoje a igreja não se exercita espiritualmente, hoje a igreja não evita mais o pecado, hoje a igreja não pensa mais nas coisas dos céus. E é uma igreja moribunda, é uma igreja enferma. Mas nesta noite, o Espírito Santo diz para mim e para você, é hora de crescer, é hora de progredir na vida espiritual. Deixa o retrocesso, deixa a acomodação, porque Jesus está voltando. Agora, vamos fazer isso de forma adequada, né? Quero terminar com isso. Uma vez um músico da igreja tocava bateria, cantava, fazia tudo. Era muito bom ele, né? Para os irmãos terem uma ideia, quando o Álvaro Tito foi cantar nessa igreja que ele fazia parte, ele fez dueto com o Álvaro Tito. O Levi deve conhecer o Álvaro Tito, né? Um grande cantor gospel. E ele botou na cabeça que devia viver só para a igreja. Aí ele disse, eu não vou mais trabalhar não, né? Ele era um bom vendedor de mão cheia, mas não vou trabalhar mais não, porque agora eu vou me dedicar só às coisas de Deus. Algo que é próprio para o pastor, e nem todo pastor hoje tem mais esse privilégio, infelizmente, né? Para ver a época que a gente está vivendo, né? E o fato é que ele passou um ano só se dedicando à igreja. A igreja ainda deu uma ajuda de custo a ele, né? Quando chegou no final do ano, ele não tinha mais como dar conta da família, porque eram 5 filhos, né? E ele tomou uma resolução que não foi boa também. Ele disse, agora eu vou me dedicar para a minha família, a igreja que se vire. Já foi o outro extremo, né? E ele passou 5 anos afastado da igreja. Aí eu pergunto, o que valeu ele ter se dedicado 1 ano exclusivamente à igreja, ele que nem pastor era, e depois ter passado 5 anos fora da igreja. Foi mais ou menos isso que o apóstolo Paulo disse para os cristãos de Tessalonicenses, que não queriam mais trabalhar porque achavam que Jesus ia voltar a todo momento. Mas nem por isso o apóstolo Paulo disse, olha, Jesus só vai voltar daqui a 2.000 anos, Jesus só vai voltar daqui a 3.000 anos. Não progridam na vida espiritual de vocês, não, porque vai demorar para ele voltar. O apóstolo Paulo não disse isso. O apóstolo Paulo disse, continue crescendo nessas coisas, porque Jesus vai voltar. Agora não deixe de trabalhar, não deixe de cuidar da sua vida espiritual, porque a vida espiritual, irmãos, é um equilíbrio. Deus não é um Deus de desordem, Deus é um Deus de ordem e decência. E se nós soubermos administrar a nossa vida, nós vamos progredir espiritualmente. E o nome de Deus vai ser glorificado em nós e através de nós, como foi na igreja de Tessalonicenses. Esse é o desejo do meu coração para a vida da igreja. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.